Vamos lá então, para concluir essa parte das distribuições baseadas nas tentativas de Bernoulli, eu vou trazer aqui a distribuição geométrica e a distribuição binomial negativa. Conforme eu já tinha comentado antes, em ambas eu estou trabalhando aqui com esse exemplo da urna com as bolinhas, né? Porque a retirada de uma bolinha dessa urna pode ser considerada uma tentativa de Bernoulli. É um experimento que pode ser positivo ou não. Em outras palavras, ele pode ser sucesso, sim ou não, e a probabilidade de sucesso é igual a P. E a gente está considerando que cada retirada é independente das demais. Essa independência é fundamental para esses dois casos também. No primeiro caso, a minha variável aleatória vai ser o número de repetições que eu preciso realizar até aparecer o primeiro sucesso. Ou seja, quantas bolinhas eu preciso tirar, sempre recolocando após uma retirada, até que apareça a primeira bolinha vermelha, ok? Esse número de bolinhas retiradas, né, o número de puxadas que eu fiz, será o meu X, nesse caso aqui. Já nesse caso, eu não vou parar na primeira bolinha, eu vou previamente definir um número R de retiradas que eu quero fazer, ou melhor, de sucessos que eu desejo, tá? Então eu vou ficar retirando bolinhas até retirar a Résima vermelha. Nesse caso, se eu disser que R igual a 3, por exemplo, eu tenho que parar quando sair a terceira bolinha vermelha, ok? Então vamos lá, nesse caso, eu não posso tirar eu não posso ter um resultado igual a 0. O mínimo que eu tenho que tirar é uma bolinha, tá? Não dá para tirar menos bolinhas e obter uma vermelha. Então o menor resultado possível é 1. Mas eu posso também obter essa bolinha colorida na segunda retirada, ou na terceira, ou na quarta, ou etc., ou até infinito, tá? Então é importante notar que esse problema ele pode nunca resultar em sucesso. Se eu tiver uma taxa de sucesso muito baixa, eu posso ficar indeterminadamente retirando bolinhas e nunca obter o sucesso. Por quê? Porque eu estou recolocando. Então a cada tirada eu tenho a mesma probabilidade de sucessos, ok? Então é isso aqui que vai acontecer. No caso de cá, o número mínimo de retiradas é o número de sucessos desejado. Se eu quero tirar 3 bolinhas vermelhas, eu tenho que tirar no mínimo 3 bolinhas. Com muita sorte eu vou tirar as 3 primeiras vermelhas e aí, né, o número menor que eu posso ter como resultado é aquele R lá, né? Ou pode ser que eu precise tirar R mais uma, ou R mais duas, etc. E de novo eu vou ter algo que vai para infinito, ou seja, os resultados podem nunca chegar nos R sucessos, ok? Agora sobre a probabilidade. Qual é a probabilidade de sair 1, qual é a probabilidade de sair 2 e etc. Bom, eu vou tirando bolinhas, 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 até tirar uma vermelha, tá? Quando eu tiro uma vermelha, eu paro. E esse é o número XI de retiradas que eu vou usar aqui, tá certo? Então, se eu tive XI retiradas, significa dizer que as retiradas anteriores foram todas bolas pretas, né? E a chance de sair uma bola preta é o complemento do sucesso, é 1 menos P. Então eu sempre vou ter aqui 1 menos P, 1 menos P. Quantas vezes? Todas menos a última. Todas significa XI. Então eu vou ter 1 menos P, quantas vezes? XI menos 1 vezes. Então ele vai se multiplicar por ele mesmo, XI menos 1 vezes. Enquanto que o último termo, com probabilidade P, será a bolinha vermelha, será o sucesso. Então isso aqui é a formulazinha para a distribuição geométrica, isso para todo XI pertencente a esse RX aqui. Do lado de lá é um pouco diferente, porque eu não vou parar na primeira, então eu vou ter, por exemplo, algumas bolinhas pretas, aí tiro uma vermelha, mais algumas, aí tiro uma segunda vermelha e de repente paro porque saiu a terceira vermelha. Só como um exemplo onde o meu R seria igual a 3 nesse exemplo. Então nesse caso eu tenho que garantir que a última bolinha vai ser vermelha, senão eu não pararia aqui, né? Aqui eu tenho XI, a XIésima repetição, tá? Porém, antes dela, eu tive 2 sucessos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho todas as bolinhas pretas, elas saem com probabilidade 1 menos P. 1 menos P. E as vermelhas com probabilidade P. 1 menos P, 1 menos P, 1 menos P, P, 1 menos P e P. Então, eu vou ter o P, necessariamente ele tem que aparecer 3 vezes, ou R vezes, então eu vou ter um P que aparece aqui nesse caso 3 vezes, tá? E o 1 menos P, todas as outras.
Bom, são xi no total, então vai ser xi menos 3, tá? Então aqui eu já posso colocar o P vai aparecer R vezes e o 1 menos P vai aparecer xi menos R. Enquanto que eu posso combinar isso de várias formas diferentes, porque eu não preciso ter o V nessa posição, nem nessa, eu só preciso garantir que esse fique aqui. Esse aqui eu não posso tirar daqui, tá? Então, todos os demais eu posso combiná-los, ok? Quantas são as combinações? Bom, nesse caso, eu tenho todos menos 1, xi menos 1, e eles estão em grupos de 2, são 2 vermelhos. Esse 2 é, na verdade, o R menos 1, ok? Então eu vou ter uma combinação de xi menos 1 e em grupos de quanto? De R menos 1. R menos 1 porque eu tenho que fixar um dos sucessos lá no final. Então isso aqui é uma combinação, né? Lembrando que nesse caso, né, a combinação de N escolhe K vai ser dada por aquela formulazinha do número binomial. N fatorial, N menos K fatorial, K fatorial, ok? Então você vai substituir esse N por x menos 1, vai substituir esse K por R menos 1 nessa formulazinha e fazer a continha. Isso vale para todo xi pertencente ao Rx, que no caso é esse Rx aqui. Então essa formulazinha aqui vale para a distribuição binomial negativa, ok? Em relação ao valor médio, o valor médio de uma distribuição geométrica é simplesmente 1 sobre P, né? Como era de se esperar. Se eu tenho 10% de sucessos, né, em média eu tenho que tirar 10 vezes, né, eu tenho que ter 10 repetições para ter um sucesso, ok? Enquanto que a variância é dada por 1 menos P dividido por P ao quadrado. Esses dois resultados, eles podem ser usados para derivar o valor médio e a variância da binomial negativa. Valor médio e variância. Só fazendo um parênteses, né, eu não tinha comentado, mas a binomial negativa, ela tem esse nome porque ela é exatamente o oposto da distribuição binomial. Na distribuição binomial, eu fixo o número de repetições e conto os sucessos. Aqui é o contrário, né? Eu fixo os sucessos, que é R, e conto o número de repetições. É por isso que ele tem esse nome de binomial negativa. Mas ela também pode ser vista como uma soma de geométricas. Isso porque a variável geométrica ela tem uma propriedade chamada falta de memória. A falta de memória significa dizer que a cada vez que eu encontro um sucesso, tá? Cada vez que eu encontro um sucesso, é como se eu zerasse a minha contagem, né? A propriedade da falta de memória diz que a probabilidade do meu x ser igual a A, dado que o x é maior do que B, é igual à probabilidade do meu x ser igual a, como se eu tivesse aqui 1, 2, 3, etc. A. Então, resumidamente, a propriedade de falta de memória, ela diz que quando eu sei que a minha contagem já passou de B, certo? Então imagina que eu tenho aqui o número de repetições do meu experimento, eu estou tirando as bolinhas, eu sei que a contagem já passou de B, nada aconteceu até aqui. Então eu quero saber qual é a probabilidade da contagem parar em A. Meu x é igual a A. O número de repetições que eu preciso para obter o primeiro sucesso ser igual a A. Mas isso sabendo que ele já passou de B. Certo? Então é como se eu estivesse zerando a minha contagem bem aqui no B, contasse só daqui para frente até chegar no A. Então a probabilidade disso aqui acontecer quando eu sei que eu já passei do B é a mesma coisa que eu começasse a contar bem aqui e viesse até o A. Então essa distância daqui para cá é o B, é o A menos B, né? É o A menos o B, ok? Essa probabilidade aqui é a mesma que essa daqui. Isso é o que a gente chama de falta de memória. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que essa distribuição binomial negativa pode ser vista como R distribuições geométricas, né? Onde vocês estão vendo aqui que eu fui contando e de repente cheguei num sucesso. É como se eu parasse a contagem, tivesse aqui uma distribuição geométrica, x1, e aí começasse a contagem novamente, e aqui eu tenho outra distribuição geométrica, x2, e aqui novamente eu tenho uma terceira distribuição geométrica, x3. Então, a minha variável x, no caso aqui da binomial negativa, pode ser vista como uma soma de variáveis aleatórias geométricas. R, essas variáveis aqui são do tipo geométricas, e essa daqui seria uma binomial negativa. Okay? Usando isso daqui, eu posso simplesmente dizer que o valor médio da binomial negativa é a soma de R geométricas. Então ele vai ser igual a esse cara
multiplicado por R, tá? O valor médio vai ser R dividido por P. E a mesma coisa vai valer para a variância, né? A variância vai ser isso aqui R vezes. Então vai ficar R, que multiplica 1 menos P, dividido por P ao quadrado, ok? Então essas são as expressões para o valor médio e para variância da distribuição binomial negativa. E é isso aí. No próximo vídeo a gente vai trazer exemplos para vocês verem isso aplicado em problemas práticos. Obrigado, abraço, tchau.